Glória a Deus. Se é para o Senhor, tem que ser mais forte, igreja. Vamos lá. Vamos lá, alguém. Está feliz com Jesus aí? Tem alguém queimando por Ele de amor? Tem alguém que continua com fome de Deus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Vocês estão felizes mesmo com Jesus? Tá ligado? Lembrei. Queridos, se coloque. A gente fala se coloque sempre de pé, né? Então, travou a mente de todo mundo aí. Pode se assentar. A frase é outra. Aleluia. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença. Do que a fama. Eu amo tua presença, amo tua presença, amo tua presença. Eu amo tua presença, amo tua presença, amo. Nós amamos a tua presença, Jesus. Queridos, eu fiquei num desafio terrível essa noite. Vocês acreditam que eu vou pregar, cara? Vocês têm algum compromisso essa noite ainda? Eu vou te denunciar, Stephanie. A Stephanie, fica de pé, Stephanie, só pra gente constranger você. Fica de pé, vai. Visitante, seja bem-vindo à tua presença. Não existe coisa mais constrangedora na terra, né? Você ficar lá na frente, a igreja inteira cantando pra você. Feliz aniversário, é só a família. Você já fica meio, onde eu ponho a mão, o que eu faço? Eu virei pra Stephanie agora e falei, Stephanie, você acredita que eu vou ter que pregar agora? Dela, você? Falei, amanhã? Falei, não, agora. Dela, agora, você? 10 horas, você? Falei, sou eu. Eu descobri isso agora há pouco também. Eu não cumprimento mais o Fred. Eu cumprimentei, ele falou, você vai pregar. Eu falei, quê? E aí, no ambiente desse, envio da Rafa. Gente, eu estava chorando mais que a Rafa. Parece que... quantos estão se sentindo enviados? Era esse sentimento que eu estava tendo no meu coração. Eu falei, Deus, parece que eu estou sendo enviado. Ao mesmo tempo parece que eu estou revisitando quando foi a minha vez com os meus pais. Eu lembro do meu pai na calçada de casa falando, filho, você vai onde eu não fui, vai andar onde eu não andei, vai pregar o que eu não preguei, vai fazer o que eu não fiz. Você vai mais longe, você vai mais alto. E é a primeira semente. Eu estava conversando com a minha esposa hoje dentro do quarto, falei, Miriam, a gente conhece eles há algum tempo, né? Queria poder falar que vocês me conhecem desde quando eu era magro, mas não, já é de uma outra... Já é dessa estação consolidada aqui mesmo. Mas eu falei, Miriam, como é lindo ver, né? Nós acompanhamos nesses últimos 7 anos de relacionamento com essa casa um esticar, uma atualização de um ministério pastoral para algo apostólico. Eu falei, Miriam, como está sendo visível, né? E como hoje também é um selo desse apostolado. Apóstolo significa enviado, meus amigos. Enviados para tocarem a cultura, para transformarem atmosferas. E é isso que está acontecendo aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Vou pregar na frente do pastor Djalma. Bem-vindos ao Leão na Cova de Daniéis.
Ame os ambientes intimidadores, igreja. Vocês estão fazendo 8 anos, certo? Na Bíblia, 8 anos tem alguns significados e um dos maiores deles significa novos começos. Número 8 na Bíblia, ele significa, não só fala de recomeço, mas fala de novo começo. O interessante é que o começo fala lá de trás, né? Mas daqui a pouco o ambiente lá de trás te atinge novamente aqui. Para que você tenha um novo gás, uma nova força. É interessante como o Senhor, Ele é especialista em deixar com que esses ambientes se renovem na nossa vida. Eu amo olhar para a vida de Pedro e ver que ele está agora caminhando com Jesus. E de repente Jesus aparece no meio da madrugada andando sobre as águas e ele não é reconhecido. Interessante que a primeira vez que o nosso pastor ele precisou se ausentar da nossa igreja por um motivo de saúde emocional, quando ele voltou, ele perguntou: e aí galera, como é que foi? Estavam todos nós, os pastores. E aí um já foi tipo assim: olha, eu falei: gente, deixa eu estabelecer o ritmo dessa reunião aqui. Foi uma droga. Todo mundo já regalou o olho, ele arregalou o olho. Falei: Lê, uma vez Jesus se ausenta, a Bíblia fala como de costume Jesus se ausentou. E quando ele se ausenta, na volta dele, ele encontra os discípulos dormindo. E era para estar acordado. A outra vez ele volta, os caras acham que ele é um fantasma. A outra vez ele volta, eles não estão conseguindo expulsar um demônio. Outra vez ele volta, eles estão desesperados com o tamanho da força da onda e do vento. E ele fala: para, estou com sono, quero dormir. Quem é esse que até o mar obedece? Falei, toda ausência de Jesus, a volta é denunciada a um nível de imaturidade da sua equipe. Não espere de nós uma equipe mega madura na sua primeira ausência. O pau quebrou aqui. Aí todo mundo abriu o jogo. Falei: é verdade, eu comatei isso aqui eu queria já dar nele. E já foi transparência. Interessante que uma dessas voltas de Jesus ele volta e os discípulos acham que ele é fantasma. Pedro fala: se és tu, me deixe ir contigo, me deixe ir ter contigo. Pedro ele não só caminha nas águas, mas ele caminha sobre uma palavra. O que o Senhor tem falado ao teu respeito? Qual que é a palavra de Jesus ao seu respeito? Independente do que você declare, independente do que você fala, sabe, nós passamos por crises. Nós conhecemos o final desse texto, né? Sabemos que Pedro ele para de olhar para Jesus. Algumas coisas abatem a alma dele, ele se aflige. Muitas vezes no meio da nossa caminhada essas coisas acontecem. Parece que a gente meio que em algum momento da caminhada talvez você fica meio fraco, você tropeça, você para de olhar para o alvo. Interessante que a especialidade da serpente lá no jardim foi essa: fazer Eva e Adão olharem para aquilo que eles não estavam olhando antes. De repente você está começando a caminhada com Jesus, está tudo tão incrível, e vem um filho da mãe fazer você enxergar coisas que você não via antes aqui. Está vendo? Lá, não chamaram você para churrasco. Me chamaram também. E começa a olhar coisas que você não estava reparando, você só estava aqui olhando para Jesus, cara, ele estava demais. Mas interessante que Pedro está caminhando sobre as águas, ele está onde Jesus estava. Ele está caminhando sobre essa palavra e de repente ondas altas e ventos fortes vêm na direção dele. Presta atenção, o que Pedro era antes, a profissão dele? Pescador. Você acha que ele conhecia ambiente de vento forte, onda forte, onda alta? Conhecia. O que era isso? O ambiente de maior pânico da vida dele lá atrás. Ele está caminhando no sobrenatural com Jesus, vivendo algo profético, sobrenatural, e Jesus permite que algo lá do passado dele, o maior tormento da vida dele lá atrás, apareça. Nem toque ele, mas só tem o cheiro. Aquilo abala tanto ele que ele para de olhar para Jesus. Ele começa a olhar para aquilo que um dia foi o terror da vida dele. Então ele afunda. Por isso Jesus já pega: homem de pouca fé. Ei, teu passado não tem mais poder sobre você. Eu estou aqui, cara. Eu estou aqui. Era só você andar na minha palavra. Sabe, há não muito tempo atrás, o Fê e a Stephanie, eles foram em casa. Já tem mais de um tempo, uns 2 anos.
talvez menos, eu não sei exato. Eles estavam com Covid, eu também. Eu lembro que numa conversa bem sincera com eles, e não era tão efeito do Covid não, era um efeito de muitas coisas que estavam me pegando. Eu virei para eles e falei assim, gente, algumas coisas acabam e outras transicionam. E para mim, acho que as duas coisas estão acontecendo, porque para mim a fonte cessou. Eles falaram, o que, Brunão? Eles encheram o olho de lágrimas, falaram, cara, não fala isso. Eu falei, não, gente, a fonte cessou, para mim, cessou. Eu já não... Acho que eu vou fazer outra coisa da minha vida. Eu subi na plataforma, eu tinha 7 anos de idade, eu nunca mais desci, tá bom já. A fonte cessou, chegou a hora de eu descer. Deixa outros virem e eu não quero mais trabalhar com louvor, com música. A fonte cessou, vou fazer outra coisa. Continuar estabelecendo o reino, abençoando pessoas, mas eu não quero isso. Eles ficaram tentando me convencer, em choque com aquilo que eu estava falando. Eu falei, gente, não precisa chorar, que eu já passei por essa fase, já me conformei. Na semana seguinte, depois que eu sobrevivi ao Covid, por um milagre, o pastor Ezenete me liga, já viu? Filho, a gente vai comemorar os 20 anos da Estância Paraíso, você não quer vir aqui ministrar com a gente? Falei, lá começou já, eu já sei como é que é esse negócio aí. Fui lá na Estância, fui lá na sede. Interessante, quando eu chego lá, eu estava numa mesa sentado com o Fernandinho e com o Thales. E aí nós estávamos conversando, eu e o Fernandinho, né, gêmeo. E falando sobre a nossa mãe, e a mãe, cara, como é que tá? E estávamos conversando, daqui a pouco veio um grupo profético. Pegou o Fernandinho e levou para uma sala. Falei, mano, já começou com esses negócios aí, ó. Daqui a pouco vieram, pegaram o taleco. Vamos lá. Levaram ele. Fiquei sozinho. O Fernandinho voltou, chorando. Falei, e aí, foi chover lá? Daqui a pouco o Thales volta. Falou, meu irmão, pressão, tal negócio lá. Daqui a pouco veio as irmãs. Brunão, vamos lá, estão te chamando. Eu falei, eu vou daqui a pouco. E vieram me chamar umas 6 vezes. E eu não ia. Na sexta vez, na 7ª vez, na hora que eu vi eles vindo, eu já levantei e fui indo embora pro meu quarto. Vieram lá, me pegaram pelo braço, irmãos. Vieram me levando, eu falei, não. Cheguei lá, mistério, oração em línguas. Eu não sei o que me aconteceu, mas baixou um presbiteriano em mim. Eu sei que vai para a internet, mas é assim mesmo. Eu fiquei, oração em língua. Isso é para edificação própria. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava assim, ó. Edificação própria, sem interpretação, não faz sentido. Eu comecei a... Falei, cara... Fiquei quase abri uma construtora, tão reformado que eu fiquei. Fiquei assim, falei, que é isso? Daqui a pouco a primeira palavra em português vem bem na minha orelha. E daquelas babadas, sabe aquela que treme dentro e unge com a saliva. E veio lá dentro do meu ouvido e veio um grito. A fonte não cessou! Algo veio me incendiando de baixo para cima. Algo saiu dos meus olhos e eu falei, meu Deus! A fonte não cessou. Eu falei, uau, Deus, eu me lembro da sua palavra, eu só parei de ir. Eu comecei a olhar para algumas ondas que estavam muito altas. Alguns ventos estavam muito fortes. No meu ministério, nas minhas amizades, relacionamentos, estava tudo sendo tocado, era vento de todo lado. Era vento de todo lado. Já viu a diferença do ventilador e do moinho? O ventilador, ele usa a energia do lugar e você manipula o vento para a direção que você quer. O moinho não. Ele está acima da casa, do local. Ele se volta para a direção do vento. Ele capta o vento e gera energia para o lugar.
E eu comecei a entender que falei, Deus, tá uma guerra de vento no Brasil. Tá uma ventania de tudo quanto é lado, muita gente usando a energia da tua igreja para manipular um vento. Jesus, nós só queremos estar num lugar onde o Senhor está soprando e fazendo aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo gerar algo para a sua igreja. O Senhor começou a restaurar tantas coisas dentro de nós, e de repente eu entendo que Jesus é especialista em fazer aquilo que Ele fez com Pedro. O Pedro que no ambiente de pânico e medo não conseguiu ter uma resposta. E o pastor hoje falou sobre isso, sobre as nossas respostas ao céu. De repente, 2 capítulos depois, Jesus reúne os seus 12 discípulos e leva eles para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, pior lugar para um crente pisar o pé, para um judeu estar. Sacrifício de crianças, tudo acontecia naquele lugar. Era a Sodoma e Gomorra atualizada daquela época. Bruxaria, tudo que acontecia de ruim estava acontecendo naquele lugar. De repente, nós descobrimos que a potestade que domina aquele lugar é um principado chamado Deus Pan. E Deus Pan significa Deus pânico, Deus medo. Você acha que passou por pânico e medo lá atrás? Vem aqui que eu vou te levar num lugar. Ele leva eles para o meio do pânico e do medo. Agora Jesus tem uma pergunta para fazer. E vocês, quem dizem que eu sou? No meio do pânico e medo, aquele que passou por isso 2 capítulos atrás, não respondeu direito. Agora ele é o único daquela turma toda que consegue falar: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi você que falou isso, foi o Espírito do meu Pai que falou através de você. Foi o Espírito de Deus que falou através de você. Então Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Queridos, se você não parar de olhar para Jesus e continuar caminhando naquilo que Ele está falando a seu respeito, caminhando na palavra, pode vir o vento que for, pode vir a forma que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o pânico que for. Muita coisa pode ser tirada, mas a paz não. Queridos, eu queria permanecer nesse ambiente que o Senhor colocou no meu coração e me falou que também é a penúltima vez que eu vou falar sobre isso na minha vida. Eu quero falar sobre essa estação que o Senhor colocou no nosso coração. A última vez que eu estive aqui, há um ano atrás, eu preguei sobre os pés. Quem estava aqui? Ministrei sobre os pés. E a introdução da minha palavra, eu compartilhei uma experiência que eu tive na cidade da minha esposa. Se você não estava aqui, a experiência foi o seguinte, que a introdução vai ser a mesma e o caminho vai ser outro. Eu fui na cidade de Fernandópolis, onde eu conheci minha esposa com 15 anos de idade, onde o Morada nasceu quando eu tinha 24, 23. A cidade onde o Senhor me deu um dos maiores starts da minha vida ministerial. Então nós estávamos lá na chácara com a família da minha esposa, estávamos lá sexta, sábado e domingo, churrascando, piscina, alegria, uau. E de repente algo tocou meu coração e eu me troquei no domingo, apareci ali trocado e minha esposa falou para mim: o que está acontecendo? Onde você vai? Eu falei: eu vou no culto. Ela falou: no culto da onde? Eu falei: da Quadranga. Ela falou: meu Deus, faz quanto tempo você não pisa o pé lá? Eu falei: faz 9 anos. Ela: por que você vai? Eu falei assim: porque eu vou procurar o menino. Ela: que menino? Virei as costas, fui embora. Entrei no culto, sentei no último lugar. Máscara, estava liberado, não sei quantos % da igreja, tinha tudo isso. Sentei no último lugar, coloquei o boné, coloquei uma blusa, coloquei a máscara. Falei: tomara que não me reconheçam, mas o rosto não reconheceram. Mas o templo aqui E aí, de repente, uns 40 minutos de culto, minha esposa me manda mensagem, falou: Bruno, você foi procurar um menino? Que menino? Não estou entendendo nada. Eu falei: Mira, eu só vim procurar um menino que não sabia ministrar, que não sabia compor, que não sabia conduzir uma igreja, que não tinha experiências do gospel e da caminhada no reino, que não sabia as posturas. Eu só vim procurar um menino que tinha lágrima nos olhos, que tinha um violão embaixo do braço e tinha fogo nos ossos. Eu só vim procurar esse menino. E ela falou: uau. E aí, você encontrou? E eu comecei a olhar para todo o detalhe daquela igreja. Falei: Mira, a janela que eu pintei tudo errado está aqui até hoje, pintado tudo errado.
a lateral que eu lixei, os bancos que eu ajudei a envernizar. E eu falei, comecei a falar um monte de coisa. Ela falou, uau, quantas marcas suas na igreja? Eu falei, não, quantas marcas da igreja de Jesus em mim. Eu fui embora feliz da vida. Não antes, eu tive que ir lá na frente saudar a amada igreja, fazer uma palhinha de voz e violão, cumprimentar os irmãos da igreja. E quando eu estava indo embora, eu falei, Espírito Santo, obrigado por me conduzir para essa experiência. E ele foi muito claro quando falou comigo, não foi uma experiência, é o start de um processo, você vai voltar. E eu falei, amém. Ó, eu achei que era só um amém. Eu falei, amém. Ó, uma essência vai voltar, meu amigo. O processo é louco. De lá para frente, o Senhor começou a ministrar muitas coisas do nosso coração. E o Senhor começou a nos conduzir para um caminho da palavra. A partir dali, quando eu fui para o meu quarto, e eu fui ali ter meu sacerdócio, eu fui ler a minha Bíblia, a partir dali, tudo que eu lia, o Senhor me mostrava que para as pessoas acessarem o novo de Deus, que todo o novo de Deus, para os homens, era uma volta. À medida que eles voltavam para algo, eles acessavam algo novo. Volte-se a mim. Então o Senhor começou a colocar tantas coisas no nosso coração, começaram a nascer tantas ideias, projetos, começou a nascer tantas coisas a partir disso. O Senhor começou a ser muito claro com a gente em Deuteronômio. Foram 40 anos de caminhada para chegar na terra prometida. A hora que eles estão para entrar na terra prometida, Moisés, antes de entrar na terra prometida, senta as gerações que nasceram no meio do caminho. Eles nasceram no meio daquelas décadas. Ele senta as gerações na frente do Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão, está lá a promessa, aquilo que o Senhor te prometeu há anos, algo novo. Ele falou lá atrás sobre algo novo que você iria entrar e acessar. Eu estou vendo, vamos só entrar e conquistar e viver aquilo que o Senhor falou para a gente. Só que antes disso, Moisés fala, sentem, porque eu vou contar e cantar a história dos pais de vocês. Antes da gente ir para o novo, vamos voltar. Então o Senhor coloca um projeto dentro da gente. Lembre-se 80, lembre-se 90, lembre-se 2000. Estou fazendo merchan não, mas estou. Está aí já no YouTube, em todas as plataformas. Lembre-se 80, as principais canções dos nossos pais. Lembre-se 90, já tem 2 canções para a rua. O álbum sai mês que vem. Estamos indo agora para os Estados Unidos mês que vem gravar o Lembre-se 2000. E o Senhor falou para a gente, vocês não vão gravar um projeto, vocês vão viver um processo. E estamos vivendo um processo e tem sido muito doido. Uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração nesse tempo todo é que Ele não deita vinho novo em odre velho. A palavra odre velho aqui é ascos palaios. Essa palavra significa alguém muito usado. Uau! A palavra não significa algo, significa alguém muito usado. Ele foi, por que Deus não derrama coisas novas para alguém que foi tão usado? Sabe por quê? Foi tão usado por Deus, que se acostumou com a forma que Deus faz, é assim que Ele faz, é assim que Ele fala, é assim que Ele se move, e de repente quando aparece de um jeito que eu não reconheço, eu não só não recebo, mas como não sei o que acontece, que ele se torna um perseguidor do novo de Deus, porque afinal de contas na minha época não era assim, quando a gente começou não era assim. Lembra, pastor Fred? Igreja preta, LED, luz, bateria. Sempre estações novas foram exigindo posturas novas para um novo mover, um novo derramar, uma nova unção, sem negociar o princípio, sem negociar o fundamento. Mas Ele não deita vinho novo em odres velhos. Alguém foi tão usado por Deus, que quando Deus faz de um outro jeito, Ele não reconhece que é Deus que está fazendo. Porque eu me acostumei e eu me enrijeci com o formato de Deus. Sabe, o vinho novo em odre novo, ambos vão amadurecer juntos. Ambos vão crescer juntos. Ambos vão tomar sabor juntos. Não é à toa que Jesus, quando leva os seus discípulos para um alto lugar, e de repente aparece Elias, Moisés e Deus numa nuvem. Pedro quer já fazer uma barraca e montar. Jesus fala, vamos descer.
E quando eles estão descendo, Jesus vira para os três e fala: não contem nada para ninguém do que aconteceu lá em cima, até a hora certa. Existe um momento certo para você liberar as coisas grandes e profundas que Jesus tem te levado, tem te falado e tem te revelado. Porque uma nova revelação na hora errada não causa expansão, mas causa gastrite. Sabe por quê? Porque não teve tempo de aplicação na sua vida. A sua vida sustenta o que Deus tem te falado. A tua vida sustenta. Você consegue trazer no teu corpo as marcas dessa palavra que Ele te deu? O quanto isso custou? Bruno, não custa nada, porque a graça não custa nada mesmo. Vinde a mim, não te custa nada. Mas o reino é vinde após mim, custa tudo. E tem marca. É ir para longe da família. É estar longe de alguns relacionamentos, é abrir mão de alguns sonhos muito incríveis, de uns planos muito bem traçados. O interessante é que o odre, conforme ele vai amadurecendo, e o seu vinho vai sendo liberado, esse odre ele fica enrijecido, ele perde a flexibilidade. Sabe aquele que desce a casa do oleiro? O pastor Luciano Subirá, dono de um versículo incrível que não entrou na Bíblia. Bem-aventurados são os flexíveis, pois eles não serão quebrados. Querido, você já reparou que quando a palavra do Senhor fala sobre o joio e o trigo, e que o joio foi plantado no meio do trigo, eles crescem juntos. Tem algumas pessoas querendo fazer o papel que é de Deus, que é já tirar o joio do meio do trigo. Já me bateram na internet por causa disso, mas essa é a verdade. Tem pessoas querendo fazer o papel que é de Deus. No momento certo, Ele vai recolher o joio no meio do trigo. O joio tem jeito de trigo, cara de trigo, formato de trigo, estatura, assim, aparentemente de trigo. A única diferença, uma das maiores visíveis, ele não gera fruto. O interessante, quando a gente fala sobre joio e trigo, todo mundo já pega essa palavra automaticamente e leva para alguém. Fala: não, tô aqui, velho, sentado, tô no culto. Joio que eu não sou. Está dando fruto? Não estou acusando ninguém, é a Bíblia. Segunda coisa, quer conseguir identificar com facilidade a diferença de um joio e trigo, sem precisar tocá-lo? Eu lembro de até hoje esse testemunho que eu assisti no pastor. Ele falou assim: eu fui numa plantação de trigo, comecei a falar com o dono daquela plantação lá, falei assim: a Bíblia fala sobre joio e trigo, tem joio aqui? Ele falou: cara, tem. Eu achei que ia ser só uma coisa lá da Bíblia, tal, mas continua tendo até hoje. Tem joio aqui no meio, tem uns que não dá fruto. Eu falei assim: mas você consegue me mostrar um? Eu falei assim: peraí, daqui a pouco vai bater um vento e a gente vai conseguir ver fácil. Ele falou: por quê? Ele falou assim: porque quando o vento sopra, o trigo se curva, mas o joio não se curva. Ele é rígido, ele não se move. Estamos cantando que a sua presença vale mais, mas dentro do seu coração a prata vale mais, o dinheiro vale mais, os prazeres têm valido mais. A presença dele já não move mais algo dentro de você. Você olha ao redor e tem alguém sendo tocado ali, tem alguém chorando ali. Eu falo: é emoção demais, esse povo é muito emocionado. Eu não consigo mais perceber a presença de Deus. Eu não consigo mais estar sensível. Eu já não consigo mais perceber Ele. Mas nem tudo está perdido, meus amigos. Ele ama descer alguns para a casa do oleiro e quebrar de novo. Ele só leva para a casa do oleiro para quebrar aquele que perdeu a flexibilidade. Vamos ser mais flexíveis. Vamos entender aquilo que o Senhor... Flexível sem negociar. Flexíveis aos novos moveres de Deus, com discernimento de saber: Deus está nisso. Deus está nisso. Graças a Deus, desde adolescente, a minha conversa com os meus amigos, na calçada, tomando Coca-Cola, era falando: minha galera, Deus vai mover uma coisa nesse Brasil. Ele vai fazer algo. E a gente ou vai ler e assistir, ou a gente vai estar lá na engrenagem daquilo que Ele vai fazer.
a gente precisa estar no meio daquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo uma coisa nessa cidade, Ele está fazendo uma coisa nesse estado. Você vai ler, assistir e aplaudir, ou você vai participar daquilo que Ele está fazendo. A angústia, o desespero de estar embaixo da nuvem. Fui na Chapada dos Guimarães esses dias atrás, subimos num penhasco gigantesco, e lá de cima a gente estava olhando assim, parecia que dava para ver a terra inteira. E eu vi com muita clareza uma nuvem e a sombra dela na terra, e foi inevitável. Eu tirei uma foto, falei, Deus, era assim. Era assim. Só que Deus também foi assim. Foi por isso que eu saí da minha casa. Foi por isso, Deus, eu estou sempre querendo entrar debaixo daquilo que o Senhor está fazendo na minha nação e nas nações. Não nos permita ficar de fora. Que não passe de nós o seu Espírito. Que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. E que não seja preciso que se levante outra geração. Que vá avante, mas que venha sobre nós. E o Senhor realize o seu querer no nosso turno, na nossa vez, na nossa geração. Há esperança para o perdido. Há esperança até para a árvore cortada, quanto mais podre e velho, meus amigos. Ei, está rigidão demais, a presença não te move mais, não recebe algo de novo de Deus há muito tempo. Vai voltar lá para a casa do oleiro, vai voltar para um lugar, vai ser escondido em Deus como odre na fumaça. O salmista fala sobre isso, esconda-me em ti como um odre na fumaça. Existe um processo para o odre ser renovado e restaurado. Precisa ir para águas correntes, precisa ser raspado do vinho, do vestígio, daquilo que você já carregou. Precisa abrir mão de um passado glorioso, cara. Precisa abrir mão de um hype. Nossa, Deus, lá na minha... Nossa, lembra como Deus fazia nas vigílias? Lembra como Deus... Não, raspa isso, foi bom. Foi bom, Deus, eu estou grato, porém insatisfeito, porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. E daqui a pouco eu estou ali, sendo raspado. E aí, ele é reungido, outro, por dentro e por fora. Unção novamente. E aí, escondido na fumaça novamente. Até que, quando começar a ter flexibilidade de novo, Deus pode novamente confiar em derramar algo novo. Até o odre, para receber coisas novas, ele precisa voltar para um processo que ele foi gerado. Olha que louco. Queridos, um texto que eu amo e que toca muito esse contexto que nós estamos falando, é uma das passagens que eu sou apaixonado. Eliseu, discípulo de Elias, chega na casa de uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela, ela é chamada de Sunamita, porque ela é uma mulher de Sunem. Aqui é o que? Bertioga? Nossa! Tá. Como que fala? Bertioguense. É isso aí? Bertioguense? Então tá. Vamos ficar na Sunamita mesmo, que é mais fácil. Caissara. Tá lá a Sunamita. Ela honra o profeta fazendo um quartinho para ele. Quem lembra dessa história, gente? Desenhar um pouquinho mais para... Nem tanta gente levantou a mão. Levanta a mão aí, que vocês vão embora rápido. Teve um irmão que levantou o pé ali, é mancado. Ela honra o profeta fazendo um quartinho para ele. Ela recebe um profeta, Eliseu, o seu discípulo Geazi. Eles observam que aquela mulher não tem filho, não tem criança correndo pela casa. Então ele chama essa mulher, profetiza, manda que profetize sobre a vida dela um filho. A resposta dela é: não brinque com meus sentimentos. Não brinca comigo, não brinca, gente. De repente, grávida, de repente, menino nasce. 9 anos depois, ele está trabalhando no pasto com o pai e dá um grito: ai, minha cabeça! Cai para o chão, o menino desmaiou. Não, morreu. Só que ele foi para casa, o servo traz o menino para casa. A mãe pega, vê que o menino está morto, coloca ele lá, quartinho, coloca ele ali, guarda ele, sai para fora. O seu servo disse: e o menino, senhora? Ela: vai tudo bem. Quem lembra dessa? Ela encontra o marido. E aí, meu bem, e o menino?
vai tudo bem. Ela pega a carroça e ela, sei lá, pega o cavalo, vai lá na casa do profeta, porque agora ele já não mora mais ali no quartinho que ele fez para ela, que ela fez para ele. Ela vai lá na casa do profeta, vem o discípulo do profeta, a terceira pessoa que fala com ela. E aí, Sunamita, tudo bem? Ela, vai tudo bem. Bruno, ela estava mentindo ou estava dando uma resposta profética? Queridos, o que adianta compartilhar o problema com quem não pode ajudar a resolver? Pra quê? Sai dessa, velho. Sai dessa em nome de Jesus. Não, tem gente que parece o... Esqueci o nome daquele cachorrinho que até chovia em cima dele, assim, aquele desenho. Da risadinha. A vida é um caos. Chega todo mundo, e irmão, tudo bem? Ah, não tá bem não, cara. Eu falei, mas tudo, velho, pra todo mundo, toda hora. Pra quê? Se não vai ajudar a resolver, não tem por que falar, fica quieto. Se encontrar alguém que pode ajudar a resolver, aí a conversa muda. Cara, tá tudo bem? Olha, quando ela encontra o profeta, irmão, a Rochelle baixa na mulher. Quem lembra da Rochelle? Aqui, ó, do pescocinho tudo. Vai bem coisa nenhuma, profetizou o menino morreu. Falei para não brincar com o meu sentimento, dá teu jeito, dá teu jeito. O profeta fala, vem aqui, Geazi, vem aqui. Pega aqui o cajado. Pega a capa. Amarra no teu cinto. Vai até lá, a casa dela. Encontra o menino lá no quarto. Toca o rosto dele com o cajado. Pega o manto, toca o rosto dele. Ele vai voltar à vida. Pode ir. Ele vai. Ele olha para a Sunamita e fala, fica tranquila, pode ir embora. Ela fala, não vou. Se você não ir comigo, eu não vou não. Tá bom, te acompanho. No meio do caminho, quem vem lá? Voltando, Geazi. Olha na garupa, cadê o menino? Não tá. Então, Eliseu ouve a frase inédita do ministério dele. Não deu certo. Queridos, quando algo para de dar certo na vida daquele que sempre deu certo, quando algo para de dar certo na vida daquele que ouve o céu e é boca de Deus na terra, eu conversei com esse versículo durante um tempo, falei, Deus, não faz sentido para mim. Elias e Eliseu, eles eram os profetas. A gente vê às vezes poucas menções, eles falam assim diz o Senhor, eles falavam e o Senhor tinha de fazer, já viu? Na época dos caras, vai parar o céu estava de boa, os anjos falaram, e Deus, ouviu? Falou, ouvi, faz lá o que ele está falando. Era um outro nível de autoridade. Agora, Eliseu, ele não só foi discípulo de Elias, ele tem a porção dobrada. Mais óleo, mais unção, mais poder. Ele fala e não acontece, por quê? Como assim? Meus amigos, vamos pegar uma coisa? Ele foi discípulo de quem? Elias. Um homem que não discipulou ele debaixo de um ambiente de graça e misericórdia, mas de juízo e consequência. Um homem que quando faz não uma competição, mas uma testificação de quem era o Deus verdadeiro sobre Israel, sabe o que acontece? O fogo cai do céu, Deus não manda ele fazer isso. Ele pega uma espada e ele mata 400 profetas de Baal. Ele no discipulado dele nunca viu nada vir da morte para a vida. Ele sempre viu coisas virem da vida para a morte. Ressuscitar alguém era algo novo. Diga comigo, novo. Para o funcionamento ministerial dele. Então por que não deu certo? Quer que eu te diga que não deu certo? Por causa do cajado e da capa. 20 anos de caminhada ministerial. Minha capa e meu cajado representam 20 anos da minha bagagem e minha experiência. Mas para o novo de Deus, as bagagens são o ticket de entrada. Para a nova estação que Deus quer nos levar, Ele fala, ei, quer entrar? Quero. Então deixa a bagagem para o lado de fora. E vem que vai ser de um novo jeito. Mas as bagagens são as coisas mais valiosas que nós temos, meu amigo.
Paulo fala, quer estar lá em cima, procure pessoas experientes. Mas de repente vem umas estações de Deus que ele fala, ei, gente, eu sei que estou falando com pessoas também aqui, que chegaram nessa casa esse ano. Chegaram aqui nessa casa há poucas semanas e meses. E talvez você chegou com o coração de, nossa, vamos fazer, vamos acontecer. Não, meu amigo, deixa a tua bagagem lá para o lado de fora. Para de falar, mas lá, amém, lá, incrível, mas se fosse tão incrível, você estava lá também. Sabe, Deus tem algo novo em novas estações, pessoas diferentes, cada situação uma situação, uma coisa, mas deixa a bagagem para o lado de fora, numa estação nova que Deus quer te colocar. Ei, vocês estão fazendo 8 anos, Deus tem um novo começo. Queridos, ele precisa abrir mão da bagagem dele ministerial. E sabe o que ele precisa fazer? Lembra como eu comecei essa palavra? Falando de, eu só vim procurar o menino. Sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa voltar lá para o quarto, porque o menino do quartinho está morto. Ele precisa encontrar um menino morto no quarto. Ei, reparou que para ele entrar no novo formato do ministério, para algo novo que ele nunca tinha visto, ele precisou voltar. Ele volta e encontra um menino morto no quarto. Ele ora em volta do menino, e ora em volta do menino, e a cor volta, mas a vida não. Então ele precisa mais do que voltar, ele precisa descer. E ele desce, e ele se faz como menino, testa sobre testa, narina sobre narina, boca sobre boca, tórax sobre tórax. E bem-vindo ao novo. Algo novo acontece no ministério desse homem, porque grandes coisas acontecem quando grandes homens e mulheres de Deus têm coragem de voltar e de descer. Paulo estava pregando até meia-noite, pretendia pregar até meia-noite. Um filho da mãe de um jovem chamado Eutico estava numa janela no 3º andar, caiu e atrapalhou o culto, atrapalhou a festa, morreu. Todo mundo desce, fica desesperado e faz um barulho e nada acontece, mas de repente o apóstolo Paulo fala, vou ter que descer. E quando ele desce, vai menino, levanta. Todo mundo, meu Deus, terra. Todo mundo sobe. E o culto que iria até meia-noite, dura até às 6 da manhã. E pense você que às 6 da manhã eles foram embora para casa dormir. Não! Como poderemos ficar calados acerca daqueles que temos visto e ouvido? Como eu posso ficar calado diante daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido? Eles saíram por toda a cidade, pelos bares, pelos becos e vielas, eles saíram anunciando aquilo que o Senhor tinha feito na madrugada no meio deles. Porque grandes coisas acontecem quando grandes homens também têm coragem de descer. E muitas vezes Deus tem esse convite para a gente que não faz muito sentido. No segundo semestre do ano passado, assim que as coisas começaram a normalizar um pouco mais na terra, e a caminhada, os eventos começaram a voltar, nós entendemos, Jesus, que precisávamos dedicar o nosso tempo naquilo que o Senhor estava colocando para a gente, que era o projeto do Lembre-se 80. Então nós ficamos o semestre trabalhando nisso. Então nós não saímos, não estávamos um pouco sem paz de estarmos saindo. Então nós vimos todos os nossos amigos saindo, mas a gente ficou. E aí quando virou o ano, eu encontro um amigo, Rafael Conrado, nos Estados Unidos. Antes Deus já tinha me dado uma palavra através do meu pastor. De repente eu encontro ele no outlet. E nós tivemos tempo de comunhão com ele ali, tomamos um café. Ele orou por algumas pessoas. Eu fui acompanhar ele até o carro. A hora que ele me deu a mão, ele pegou a mão, ele falou, macho, tu é muito querido, vocês são muito queridos, vocês são muito amados no Brasil.
várias mesas, respeito a porção de vocês. Mas o que Jesus vai te pedir assim que você chegar no Brasil, vai fazer vocês deixarem de ser um pouco queridos assim para bastante gente. Falei amém? Falei nada. Falei, ô louco, macho, tá virando profeta do caos agora? Eu tô cheio de problema na vida, ainda vem um profetizado, é mancada. Ele falou, cara, Deus quer levar vocês para um novo nível, respostas em novos níveis. Falei amém. Sabe quando você fala o amém, só que você vira de costas já assim, tá repreendido em nome de... Já virei andando, falei, Senhor, não estou entendendo nada disso aí, já está um caos tudo aí. Não, meu Deus, pelo amor de Deus. Voltamos para o Brasil, com 3 dias que estamos no Brasil, Jesus fala comigo, ei, cancela suas agendas. Uma coisa é falar, não marque mais, outra coisa é falar, cancela. Tinha eventos dali 10 dias. Bilheteria, só gente, tinha um monte de coisa, primeiro semestre inteiro, pegando já parte do segundo semestre, tudo fechado, aéreas compradas. O senhor fala, cancela tudo. Eu ligo para o Mateus, o Vona, gordinho, sabe que anda com a gente, faz o hub. Vona, não vou. Ele foi fazer uma tatu esse dia, cobrar por metro quadrado dele, gente, tão gordo como tá. O Vona, eu liguei para ele e falei, Vona, cancela as agendas. Ele, pelo amor de Deus, não fala isso. As prefeituras, cancela as prefeituras. Ele, meu Deus, nunca ninguém fez isso. Eu falei, cancela. Cara, Brunão, você tem certeza? Eu falei, mano, eu não tenho certeza. Então eu não vou fazer. Faz, é para fazer. Eu estou no quarto de um hotel, saio do quarto, vou para o salão de eventos, que estava acontecendo um evento. Uma pessoa, acabando a palestra, pega um microfone, começa a entregar algumas palavras, me fala na frente de todo mundo. Brunão, vem aqui, libere sobre eles a obediência que você teve com Jesus dentro do quarto, antes de entrar aqui. Falei, amém, não estou louco, estou ouvindo Jesus, confirmou, vamos continuar nessa. De repente, meus amigos, não fazia muito sentido. Porque agora o nosso ministério, que sempre teve não tínhamos ninguém na terra para falar uma coisa da gente, de repente a gente caiu em dívidas, em valores absurdos, multas, aéreas compradas. E de repente era só em valores assim, muito grandes. E todo mundo da nossa gestão tentando fazer ali, não, mas nos dá até dia tal, e começou. E eu vi eles conversando, eu falei, e aí? Falaram, Brunão, não queira nem ouvir o que a gente está ouvindo aqui. Não ouça, vai fazer aquilo que Jesus mandou você fazer com os caras da banda. Deixa que a gente segura a bronca. Eu falei, glória a Deus pela minha esposa, pelo Vona nisso. Seguraram o rojão. Até que chegou um dia que eles falaram assim, Brunão, eu vi minha esposa falando com ele, falou assim, não, essa aí pode mandar. Ele falou, Miriam, pode mandar para o Bruno. Ele falou o quê? Ele falou, das 1000 mensagens que a gente está recebendo e a gente está tentando resolver, a Miriam falou que é para eu te mandar, está aí a mensagem. E eu estava indo para casa, e aí eu dou o play, um pastor de alguma igreja, que eu não sei quem é, falando, eu não sei se é organizador de eventos, se é pastor, perdão, usei já. Gente, vocês ouviram Deus mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta. Que Deus é esse que dá a direção e não dá o suprimento? Cadê? Cadê as multas, as aéreas? Cadê as coisas que foram combinadas? Vocês não vão vir mais, então devolve tudo e tal. E a aérea, né, a gente não teve que pagar, agora tinha uma dívida, gente. Era coisas assim, absurdas de valores. De algumas centenas de mil reais. E aí daqui a pouco ele falou assim, que Deus é esse que dá a direção e não dá o suprimento. Você tem certeza que você ouviu Deus? Eu lembro que eu entrei na minha casa, sentei na poltrona, comecei a chorar, falei, Jesus, o senhor precisa ouvir um áudio. Vem aqui ouvir um áudio. Eu estava chorando, eu levantei minha mão para o céu. Gente, eu não vou negar testemunho não. Eu tinha, no momento, dentro de tantas, essa daí era beirando uns 200 mil reais. Eu falei, quanto que a gente tem no caixa? 5 mil. Eu falei, uau, falta um pouco. Tem que pagar quando? Amanhã. Igreja vai entender, pastor vai entender, os eventos não vão, vai vir processo para cima, vai piorar essa situação.
Eu falava, Deus, o Senhor não é gente não, o Senhor não sabe brincar de falar com a gente umas coisas que a gente não vai entender. E eu dei play, ergui o celular pro alto, fiquei chorando. Terminou, eu falei, Jesus, o Senhor me perdoa, mas eu estou com Ele. Eu concordo com esse homem aqui, que eu não sei o nome, quem é. Deus, se a vontade é tua, a conta é tua. Ninguém é vagabundo aqui nesse ministério, que não gosta de ministrar, a gente nunca negou. A gente já ficou 5 dias dormindo 3 horas e meia, somando os 5 dias. Não foi 1 hora de quinta para sexta, 1 hora de sexta para o sábado, 1 hora de sábado para o domingo e meia hora do domingo para a segunda. E 2 semanas seguidas nisso. Deus, o Senhor sabe que a gente não nega. De repente meu telefone toca na minha mão. Eu olho um número que eu não conheço, de outro país. Eu geralmente nunca atendo um número que eu não conheço, não atendo mesmo. Só que no contexto da oração. Inclusive, meu número está aqui na tela agora. Eu atendo, uma pessoa fala comigo, Brunão, tudo bem? Estou aqui nos Estados Unidos, a gente se viu numa mesa uma vez, estava com uma pessoa falando de tal, peguei teu contato com tal pessoa. E cara, eu estou aqui há uns, sei lá, acho que há uns 5 minutos atrás. Jesus mandou eu te chamar e colocar um dinheiro na sua conta. Eu falei, amém, cara, glória a Deus. Brunão, eu estou colocando R$200 mil na tua conta. E aí eu falei, essa... Chegamos no escritório uma vez. Posso? Cheguei no escritório, não lembro qual mês. Eu sei que era dia 5, o dia eu lembro. Era dia 5. Falei, galera, o caixa do ministério não tem dinheiro para pagar o salário de ninguém esse mês. Já enchi o de lágrimas, os caras, mano, por que você tá assim então? Eu falei, cara, porque a gente tá junto há 12 anos, a gente sempre honrou com tudo no nosso meio, com todo mundo. Tipo assim, a gente nunca teve falta dessas coisas, sempre rolou. Teve falta, né? Lá atrás, lembrando bem, mas tipo assim, podia ser pouco, mas dia 5 tava lá alguma coisa. Falei assim, gente, então... E de repente os caras, mano, não precisa ficar assim, cara, não precisa enfrentar essas paradas sozinho, tal, então a gente tá junto, tal. Falei, amém, cara, então vamos pelo menos tentar correr atrás de alguma coisa aqui, cara. Quando que é o aluguel aqui? Cara, é dia 5. Eu falei, nossa, mas logo já direto. Então tá bom. Aí eu me lembrei. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembrei. Eu falei, gente, lembra que a gente estava em janeiro, em Celebration, em Orlando, na Flórida, fazendo um culto na beira de um lago? Estava tudo bem naquela época. E a palavra que Jesus deu para a gente na virada do ano foi, naquele lago, sobre gratidão. Jesus nos trouxe que o nosso padrão de gratidão é agradecer por uma multidão alimentada e agradecer porque 12 cestos de pães e peixes sobraram. Mas o padrão de Jesus não, ele agradece antes de tudo isso acontecer. E a gratidão é a chave da multiplicação. Eu falei, gente, vamos agradecer porque em todos esses anos, é a primeira vez que isso acontece. Todos esses anos Jesus tentou a gente, sempre deu certo, sempre rolou. Vamos agradecer? Então começamos a orar, fechamos os olhos, começamos a orar. E Jesus, obrigado porque o Senhor sempre foi bom, obrigado, o Senhor sempre foi fiel, obrigado. E orávamos por tudo. De repente, no meio da ousadia da oração, falei, Deus, obrigado pelo salário sendo pago em dia. Todo mundo já meio que, amém. Obrigado porque o Senhor não vai deixar faltar. Obrigado porque o aluguel de todo mundo vai ser pago. Obrigado, Jesus, porque o Brasil inteiro acha que nós estamos rachando de ganhar dinheiro, nós estamos aqui sem conseguir pagar o aluguel de casa. Porque
porque o Senhor falou. Não estou jogando na cara, é só um fato. Deus, obrigado. E terminamos de orar, olhamos para a cara um do outro, de repente meu celular. Chega um WhatsApp. Eu também não tenho costume de olhar o WhatsApp. Mas no contexto, falei, vou olhar. Eu lembro que eu só olhei, meu olho já embaçou de lágrimas. Joguei o celular na mesa, os meninos olharam, o que foi? Falei, daqui 10 minutos está todo mundo com o salário na conta. Os caras, como assim? Como assim? Tipo assim, nós vemos. Nós estamos vendo. Essa semana vivemos um outro milagre. A gente está cheio de história para contar, meus amigos. O Senhor está forjando algo em nós absurdo, mas fé é o que não falta mais. Precisávamos pagar o estúdio, porque aí no meio, que legal, a parte mais legal é que o Senhor me aproximou de muita gente rica. Vou falar real para vocês. Deus me aproximou de um tempo para cá, eu tô tendo mesmo com os bilionários, sabe? Os caras nem pagar o almoço pagam, eu que pago. Aprendi com o Danduque, nunca perca a oportunidade de semear um almoço em um grande homem. Eles nunca me deram R$1, mas todos eles confirmam uma mesma palavra no final. Cara, Deus manda eu te dizer, sonhe mais alto. O primeiro estava do lado da minha esposa, já sonhe mais alto. Ela falou, não fala isso. Você não está entendendo, o menino é sonhador. Sonhe mais alto, Brunão. Eu falei, então tá bom, vamos sonhar mais alto. O próximo projeto a gente vai gravar lá na Califórnia. A gente vai alugar o estúdio que gravou o Batman. E tal, a gente vai gravar nada. Pode assistir, gente. O vídeo Eu Quero é Deus, tal, onde gravou o Batman lá, a Batcaverna dele. Alugamos lá. Muito louco. Expulsamos todos os demônios, o morcego e gravamos. E estamos indo agora gravar. Então agora vamos gravar em Tampa, num dos maiores estúdios de LED do mundo. Não é um dos, é o maior. Pessoal de filme e tal. Eu falei, cara, vamos sonhar alto. Deus estava falando para sonhar alto? Vamos sonhar. A visão é sempre maior que o recurso. Vamos sonhar. E aí chega, Brunão, o valor é tanto. Eu vou testemunhar, igreja, eu estou do testemunho. Eu vou agradecer a oportunidade ainda no final. Quanto que é o aluguel? $60 mil. Quando passaram, eu falei assim, poxa, cara, glória a Deus, olha, Deus abençoe. Não tem como. Não, Bruno, eu vou conversar, vou negociar com eles derrubaram para 40 mil. Eu falei, amigão, você não está entendendo. Bruno, um milagre aconteceu. Eles aceitaram 30 mil. Eu falei, cara, eu vejo a mão de Deus, mas ó. Chora lá, falou, Bruno, é a América, não tem como. Os caras, tipo assim, pechincha com o Brasil, irmão. Conseguiram negociar outro valor. Caiu lá para 20. Eu falei, também não dá, mas amém. Sabe quando você dá um amém, frouxo? Amém. Não, vai dividir em parcelas, vai conseguir. Falei, não, tá bom. E aí, chega segunda-feira, contrato assinado. Deixa eu pagar $10 mil na segunda-feira. E aí o diretor do vídeo já me chama 9:30 da manhã. Brunão, é hoje, hein? Falei, é hoje. Brunão, vocês tinham alguma coisa? Tinha $700. Já não estava sem nada. Brunão, então tá bom, você, tem que fazer hoje. Eu só respondi assim, irmão, depois do almoço o contrato está pago. Ele, beleza, cara, Estados Unidos, americano, contrato assinado, não pode falhar. Falei, amém, não pode falhar. Encontrei minha esposa, falei, tenho que fazer. Fui lá pro meu quartinho de oração no fundo lá. Ela foi lá pro dela, lá na frente. Eu tenho um no fundo, ela tem na frente. Ela foi para a Bíblia, eu fui para desidratar, de chorar. Já liguei o soro no braço, falei, vamos, porque Gatorade, porque eu sei que eu vou desidratar. Mas eu fiquei em espírito de oração, falei, Deus, é isso aí.
O Senhor falou para o Senhor mais alto, o Senhor falou isso. Amém, eu creio nisso. Eu liberei uma palavra que depois do almoço está pago. Eu comecei a orar. Encontrei minha esposa lá na frente. Nós não estamos saindo o ano inteiro, não estamos aceitando convite de nada e ninguém. Encontrei minha esposa lá na frente. Falei, Miriam, eu senti algo no coração. Dela o quê? Eu senti que a gente precisa sair para servir alguns amigos nossos. Mesmo nesse período que a gente não está saindo, a gente não vai a convite, a gente vai servi-los. Dela, amém. Então já vamos na rocha esse final de semana? Vamos na rocha esse final de semana. A rocha foi o Zaqueu Church. A gente só falou, a gente vai aí comer. Desce da árvore. A gente quase falou, louvor da rocha é muito de Deus, gente. Porque quase o que chegou foi tipo assim, galera, desce daí que a gente vai tocar. Eu falei, pastor Fred, a gente está indo e olha, a gente queria fazer surpresa e a gente vai ministrar aí. Ele falou, meu Deus, cara. Entendemos de outros amigos nossos também que estamos indo servir. De repente, só esse princípio de semeadura já começou a gerar algo. De repente, o apóstolo Joel Pereira me liga. Eu atendo. Oi, amigo. Amigo, estava aqui em casa agora pela manhã. Lembramos daquilo que você compartilhou, do que vocês estão vivendo em Jesus. Cara, que desafio, que coisa linda. Olha, também tem no podcast lá que você falou. E a gente parou um tempo aqui e começamos a orar por você. Falei, cara, que bom ter amigos que orem por nós. Ele falou, e tem um amigo aqui que você não conhece, ele quer falar com você. Esse homem pegou o telefone, saiu para fora da casa. Deixa eu sair para fora aqui, porque eu preciso falar com você. Meu amigo, não te conheço, Brunão. Não conheço Morada, não conheço você. Eu não sou musical, eu não assisto, não ouço nada no carro. Eu só conheço o que toca na minha igreja. Eu sou de uma igreja em Minas Gerais. Você esteve com o pastor Joel, eu estava perto, não sei se você se lembra. Eu falei, cara, eu não lembro tão bem não, porque estava muita gente na sala. Ele falou, cara, mas eu estou te ligando porque eu ouvi a voz. E começou a chorar. Eu ouvi uma voz, ele falou comigo. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus. E ele me falou para eu pegar a sua conta, que eu preciso colocar um dinheiro nela. Eu falei, meu Jesus Cristo, e eu vou colocar reais na sua conta. Eu falei, eita, cortou na hora do valor. Eu já estava chorando. Só que eu ficava assim, Deus, mas eu já estava meio... Glória a Deus, irmão, pela sua vida, que Deus te recompense, que você esteja sempre atento, que Deus te traga colheita, tal. Irmão, glória a Deus, só para eu programar aqui, quanto que o irmão falou? Cara, vai ser reais. Eu falei, meu Deus! Haja coração, gente. Aí ele falou a terceira vez, você entendeu? Eu falei, não cortou. Eu falei reais. Eu falei, não é possível. E aí ele falou o valor em reais praticamente. Ele falou, Bruno, eu estou colocando 60 mil reais na tua conta. Eu falei, eu desabei de chorar. Eu falei, Jesus. Eu falei, Deus, você não é gente não. Incrível. Queridos, plantamos sementes absurdas, já semeamos muita coisa, o Senhor nos pediu, nos tirou, o Senhor nos quis gerar algo em nós, o Senhor nos trouxe para um outro nível de obediência. Interessante que eu falava, Deus, como é que eu vou pagar tudo isso? Ele falava assim, quem que pagou o seu primeiro CD? Eu falei, foi o Senhor. Ele falou, eu não falei que vocês iam voltar? Vocês já estavam conseguindo demais pagar as contas. Deixa que eu faço. Queridos, o Senhor falou que a gente não ia gravar um projeto, mas ver um processo, e a gente tem vivido isso de forma muito empírica. Isso tem sido totalmente verdade no nosso espírito. A gente poderia deixar isso para compartilhar em mesas de pastores, mas é interessante que quando o Senhor quer nos levar para algo novo, Ele é especialista em pedir para a gente voltar e descer, para acessar coisas novas. Ei, talvez você cresceu demais no ministério, e faz muito tempo que você não faz uma visita, faz muito tempo que você não arruma uma cadeira, faz muito tempo que você não lava um banheiro, faz muito tempo que você não limpa uma bateria, faz muito tempo que você não pega um paninho e vem na igreja para limpar os cabos. Coisas que você fazia lá no início.
quero trazer à memória aquilo que Ele me dá esperança. Eu termino agora falando que Jesus é especialista em fazer a gente voltar para acessar uma coisa nova, e esse novo ser tão novo e assustador. Quantos lembram dos discípulos? Em Jerusalém, quando Jesus é morto, preso, cada um corre para um lado, foge, nega, cada um acontece uma coisa. João é o único que tem uma atitude diferente de todos. Mas de repente os discípulos estão lá no caminho de Emaús. E de repente, quem é esse que vem nos abraçando? Você conhece? Quem é esse que vem nos constranger? Imagina a cena, imagina. Ele é tão sábio, ele chegando perto deles, falando sobre a hora de Cristo, que era necessário ele passar por tudo isso, com tanta mansidão e zelo ensinando. Ele finge que vai embora, ele é convidado para tomar um café. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele olha e nos observa, e sabe que o esperamos. E quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. Ei, nós reconhecemos quem tu és. E ao som, e os nossos corações não queimavam enquanto ele nos falava no meio do caminho. Pega aqui. Jesus é tudo isso que a gente cantou. Ele encontra os seus discípulos e no final, quando eles reconhecem que é o Cristo, ele tem um convite para eles: voltem para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês vão receber algo novo. Volte, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Volte, que nessa volta, lá para aquele lugar onde tudo aconteceu, vai acontecer algo novo. Porque todo novo de Deus para o homem é uma grande volta. E quando eles voltam, queridos, nós sabemos o que acontece. De repente, um vento começa a soprar naquele ambiente. E de repente eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Línguas repartidas de fogo foram vistas sobre a cabeça de todos eles. Pega comigo aqui, igreja. Vamos ver o modelo do novo de Deus? Voltaram para acessar o novo de Deus. Eles falaram em línguas estranhas. Em línguas estranhas. Igreja, era estranha para quem? Para quem estava dentro ou quem estava fora? Tem alguém pegando? A língua foi estranha para quem estava dentro. Mas quem passou do lado de fora entendeu tudo. Hoje, falamos uma língua muito estranha para fora. E só quem é de dentro consegue entender. Quando o novo de Deus vem tocar para uma nova estação, é ainda para uma nova expansão do Evangelho, que ainda vai ser mais acessível, para que os becos, as vielas, as favelas, as escolas, os motoqueiros, os skatistas, os surfistas, os empresários. Ei, quando o céu tocou a terra com o Espírito Santo, a língua foi estranha para quem estava dentro. Quem não conseguiu entender direito o que estava acontecendo é quem estava dentro. Quem estava do lado de fora começou a entender no seu próprio idioma o anúncio do Evangelho. O novo de Deus vindo novamente sobre a nossa vida, porque nós temos a mania de fazer com que aquilo que deveria ser entendido para fora fique estranho para eles e super acessível só para nós. Deus tem algo tão novo para nós, meus amigos, e que venha um tempo de ainda mais colheita, um tempo de ainda mais avanço da mensagem do Evangelho de Cristo em toda a Baixada, no estado de São Paulo,
nas nações. Sementes estão sendo lançadas hoje, aqui dessa igreja, dessa casa, para as nações. É a primeira de muitas, meus amigos. E por mais que muitos possam estranhar dentro, quem está fora vai entender. E é esse o modelo daqui do novo de Deus, e aquilo que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem, ao som da tua voz, queimam, queimam, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos sim. Tome o lugar de honra. Diga quem é esse? Quem é esse que vem? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio e se dá amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão e reconhecemos quem Tu és, ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam. Joga suas mãos lá pro céu. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Vamos lá, joga suas mãos lá pro céu. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos